nosso professor Diácono Alex. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Glória a Deus. Esse homem aqui, aí tem história para contar. Os fundamentos da igreja nós vamos aprender com ele. E em nome de Jesus, eu creio que vai ser um fluir sobrenatural. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Nós oramos pela vida do teu filho, do teu servo, o Diácono Alex. Em nome de Jesus. Entregamos ele, Senhor, uma vez mais em tuas mãos. Que o teu fluir, que o teu Espírito Santo, que já está sobre ele, que já está dentro dele, flua, Senhor, sobre essa matéria da qual, Senhor, o Senhor designou para que o teu filho, Pai, pudesse, Senhor, discorrer sobre esse assunto com a tua igreja. Usa ele, Senhor, para nos ensinar, nos exortar. Flui, Espírito Santo, faz o teu querer e a tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Jacó foi já está quase totalmente recuperado. Aleluia. Você não viu como ficou o anjo? Ficou conhecido no encontro com Deus como Jacó, né? De muleta, mão aqui. Glória a Deus. Deus abençoe, filho. Aleluia, glória a Deus. Vocês não viram como ficou o anjo, sem pena. Glória a Deus, aleluia. Graças, paz, tudo bom com vocês? Bom dia a todos. Como vocês estão? Estão todos bem aí? Quem é pela primeira vez que está na escola devocional do site? Quem está pela primeira vez? Pela primeira vez? Tem gente pela primeira vez? Opa, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Somos a escola devocional. Tivemos alguns minutos antes a nossa torre de oração, que começa às 7h30, e eu quero te motivar a estar na nossa torre de oração todos os domingos, né? E como foi falado, nós estamos falando sobre os fundamentos da igreja, e isso surgiu de uma conversa um pouco que aleatória. Estávamos fazendo um churrasco de despedida para o nosso pastor Léo, que está lá na Europa, né? Precisamente em Portugal. E dias antes o pastor Antônio estava dando aula aqui em um dos temas, e ele pediu para soltar um louvor, e nesse louvor era um louvor americano, e ele começou a chorar, sentindo a presença de Deus. E aí ao final do louvor ele falou, isso me lembra a história da Batista, porque a história da Batista ela tem raiz com os ingleses. E eu parei e fiquei, caraca, eu nunca parei para estudar a história da igreja no qual eu congrego desde 2014. E eu fiquei com aquilo inculcado na mente. Cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi estudar o fundamento da história da igreja batista, precisamente batista. Se nós somos batistas, como o pastor fala, o batista é aquele que batiza, por isso nós somos batistas, e foi isso que o pastor Theo acabou de falar. Daqui a um tempo, Davi vai ser batizado e vai ser a mãe e o pai que vai batizar, porque eles são batistas. E eu comecei a procurar entender a história da igreja batista, e fui buscando, e fui cavando, e eu falei, caraca, que interessante, quão rico é a história da igreja batista. Porque talvez nós já ouvimos a história da igreja primitiva, da igreja na época de Atos, dos apóstolos, nós sempre ouvimos, mas da igreja local, não sei você, mas será que é a primeira vez que você vai ouvir a história da igreja batista? Levanta a mão se for a primeira vez. Aí, bastante gente, tá vendo? E eu sou grato a Deus pela vida da minha liderança, meu pastor, meu discipulador, que é o pastor Léo, porque antes de eu estar dando essa matéria, eu conversei com ele, eu tive alguns discipulados, e ele me deu alguns trilhos, algum caminho a trilhar para estar fazendo essa aula. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa que está aqui, né, nossa filha Yasmin. O ministério começa em casa, e desde que eu me casei tem 3 mesinhos, bem novinho ainda, né? De casado, mas eu estou aprendendo a fazer arroz, aleluia. E estou aprendendo a ser um marido, estou aprendendo a ser um homem de casa, porque desde que eu me conheço por gente, eu moro na casa da minha mãe, morava na casa da minha mãe. Por um tempo eu procurei não depender tanto da minha mãe, procurar fazer minhas correrias, e foi talvez isso que me levou, na época, para o mundo do crime, para eu procurar ter meu sustento e se sustentar sozinho. Só que, desde que eu entrei nessa igreja em 2014, eu entendi que eu não podia ser dependente de mim mesmo, mas totalmente dependente de Deus.
E eu comecei a andar e viver em fé e a profetizar uma família. Porque o fundamento da igreja, ela começa com uma família, dentro de um lar, dentro de uma casa. E eu comecei a buscar por isso e profetizar. E por mais que pessoas falavam, o Alex não vai passar dos 18 anos, o Alex não vai construir família, ele vai se acabar nas drogas. E aí eu fui repreendendo quando eu aprendi, em 2014, o que era o Evangelho, o que era Deus, o que era Jesus. Eu comecei a repreender e profetizar, eu vou ter sim uma família, eu vou formar sim um lar. Amém? Então, graças a Deus, eu estou aqui para compartilhar essa aula com vocês. E todas as aulas do nosso devocional, para você que está vindo pela primeira vez, ela é compartilhada dentro de uma célula, dentro de uma reunião no lar, onde acontece com 1 hora, e acontece louvor, compartilhamento da palavra, onde temos orações. Dentro de 1 hora acontece muitas coisas. Se você não foi em uma célula, procure algum anfitrião ou algum líder de célula. Tem algum anfitrião de célula? Levanta a mão, mantém a mão levantada. Anfitrião, líder de célula, levanta a mão e mantém a mão levantada. Se você não participa de uma célula, procure essas pessoas que ela vai te direcionar a uma reunião de célula. E lá é compartilhado o que nós ministramos, o que nós ensinamos aqui. Talvez você pela primeira vez vai ser, nossa, mas cadê aquele tal, que nem um culto de quinta-feira que talvez eu vim, que foi profético, que foi forte, ou nos cultos de 3, 5, 7. Nós somos uma escola. Escola é como se você talvez não entende escola de você, não, é escola bíblica, a EBD que você talvez está acostumado, escola bíblica dominical, né? Amém? Então vamos começar aqui falando sobre fundamentos da igreja. Amém? Eu quero que você aplaude a Deus na vida do pastor Antônio. Isso aqui é o nosso pastor, você que está pela primeira vez, aplaude a Deus na vida do nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Por causa desse grande homem de Deus que eu estou aqui hoje para estar dando essa aula. Amém? E os fundamentos da igreja, nós precisamos conhecer os fundamentos, o que é o fundamento. E nós sabemos que nenhuma obra, nenhuma construção precisa ter um alicerce, um fundamento. E esse fundamento é construído talvez em lugares onde pessoas não costumam ver facilmente, a não ser quem está fazendo aquela obra, quem está construindo aquele edifício, aquele prédio. Às vezes nós vemos um prédio tão lindo, tão grande, tão alto, e nós falamos, cara, que top, que grande, que lindo, mas nós precisamos entender que houve um fundamento, um alicerce, onde foi cavado muito para baixo, muita estrutura lá para baixo, para poder ter aquele crescimento. E assim a história da igreja aconteceu. Teve muitas coisas que muitos não viram ou não conhecem, que estava sendo cavado, que estava sendo alicerçado, que estava sendo construído. E nós sabemos que toda obra tem suas dores, suas dificuldades, e ao fundamento da igreja, tanto da igreja apostólica, lá de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, teve as suas dificuldades, onde eles foram perseguidos por falar do nome de Jesus, por pregar e anunciar Jesus. Eles foram perseguidos, foram tacados em covas, foram tacados em fogos, eles foram perseguidos para morrer mesmo, para pessoas que estavam falando de Jesus morrer. Esse foi a dor maior que a igreja passou, né? A igreja primitiva, eu falo lá em Atos. E não foi diferente com igrejas que nós vimos no Brasil ou fora do Brasil. Assembleia de Deus, Deus é Amor, Adventista, e entre outras milhares de convenções e de organizações ministeriais. Teve muitas suas dificuldades. Quando eu me propus a estudar sobre a história da Igreja Batista, e eu comecei também a procurar a história de outras denominações. E aí foi como eu falei, numa conversa que nós estávamos no churrasco ali, né? Eu comentando, nossa pastor, o senhor comentou da história da Igreja Batista, que é raiz inglesa, e eu comecei a procurar, estudar. Ele regalou o olho e falou, nossa meu filho, que interessante, então você precisa dar essa aula. Ele falou, eu vim com a visão, ele já me deu a missão. É assim que o nosso pastor faz. Mas ele vê a empolgação de nós como aluno, porque ele estava dando aula, eu estava sentado como aluno, e eu fui inspirado por algo que ele falou, a procurar, a buscar. E por isso que em todas as nossas aulas, e principalmente nessa, que para você talvez é a primeira vez, como muitas pessoas levantam a mão, que está ouvindo a história da Igreja Batista, eu não falo somente Batista da Fé, eu vou chegar nesse tópico, mas a história da Igreja Batista, que você anotasse tudo. Se talvez você não trouxe uma caneta aí hoje, um caderno para você anotar, pegue o seu bloco de notas no seu telefone, mas anote, porque você como batista precisa conhecer a história batista, principalmente oficiais. Tem oficiais aqui? Oficiais, obreiros, diáconos,
Então nós precisamos conhecer. Eu estou debaixo de uma submissão do meu pastor e do meu discipulador. Estou debaixo de uma autoridade deles para estar dando essa aula com vocês. E eu precisaria muito da ajuda de vocês. Amém? Em Apocalipse 21:14, vai colocar aqui, e nós vamos ver algo relacionado a essa palavra, a esses fundamentos, né? Apocalipse 21:14 diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Quantos fundamentos? E estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Quantos? 12. Fundamentos da igreja. E aqui, numa visão de João, ele ali em Apocalipse, ele diz que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E esses 12 fundamentos eram fundamentados nos apóstolos. Jesus, quando veio, ele trouxe 12 apóstolos, ele escolheu 12 apóstolos. E é interessante que na cultura judaica, antigamente, era o aluno que escolheria o seu mestre. É ele que escolhia o mestre. Eu vou escolher o André como meu mestre, como meu tutor, para ele me ensinar o Evangelho de Deus, para ele me ensinar o Pentateuco, os livros ali da época. Eu escolheria ele e ele teria que me aceitar como aluno. Mas Jesus, ele vem quebrando paradigmas. E quando ele veio quebrar os paradigmas, ele chegou e ele escolheu os 12. Então foi algo muito assustador para os judeus daquela época, para os fariseus principalmente, para todo o povo. Porque, cara, todo mundo já sabia que era a cultura, que era o aluno que escolhia o seu tutor, o seu professor, o seu mestre. Mas Jesus veio e mudou tudo. Ele começou a escolher: vem, me segue, vem, me segue. Vem, me segue. Ele começou a escolher. Então nós começamos a entender que um novo fundamento estava sendo escrito naquela época. Porque antigamente era um aluno que escolhia, agora é o professor, é o mestre que escolhe o seu aluno. E esse é um tema para outro tópico, mas isso acontece no discipulado. Se você não sabe o que é discipulado, entra dentro de uma célula, sente com o seu líder e vai conversar sobre discipulado. Ou me procure algum supervisor que nós vamos te orientar essa situação. Então, não era o aluno que escolhia o seu mestre, mas sim o mestre Jesus que começou a escolher a todos. Só que na escolha de Jesus, não foi totalmente, como posso dizer, tão na íntegra, porque não adiantava Jesus como Messias escolher e a pessoa não querer andar com Jesus, que foi o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, e para eles era loucura um professor escolher ali o seu aluno. E quando ele conversou com Nicodemos em uma noite onde ninguém poderia ver, porque Nicodemos tinha medo de ser mal interpretado por estar com um judeu, por estar conversando com uma pessoa de, na época, classe baixa, que eles viam como aquele povo de classe baixa, os galileus. E ali ele conversou e eu imagino que Jesus chamou ele para andar junto. Deve ter convidado, sim. E ele, basicamente, não quis caminhar com Jesus. Então, em uma escolha de um novo fundamento, onde estava sendo fundamentado, ele escolheu um grande mestre da lei, e o grande mestre da lei não quis caminhar com ele. Mas então, nós vemos aqui 12 fundamentos que é fundamentados nos apóstolos. Todos os 12 apóstolos, todas as 12 colunas ali do templo, era fundamentado em um apóstolo. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 até o 10. Até o 11. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4 até o 11. Vai anotando aí, prestando bem atenção. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Serve por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é o fundamento é Jesus Cristo. Em Apocalipse nós vemos que houve 12 colunas fundamentadas nos apóstolos. Então talvez com essa visão, talvez teve pessoas que acontece o que falou aqui, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ou colocando os 12 apóstolos, eu sou de Pedro, eu sou de João. Por que eles falaram isso? Porque eles eram adeptos à visão aqui que Apolo tinha. O contexto teológico, a visão teológica que ele tinha, e era por isso que as pessoas falaram, eu sou de Apolo. Ou seja, de todos os pregadores mais top dos top, eu sou de Apolo, porque Apolo ele tem um ensinamento mais assim, assado e tal. O outro não, eu sou de Paulo. E o outro nem fala, e nós vemos que Paulo fala que o fundamento é Jesus Cristo. Ou seja, ele mesmo falando, eu sou de Paulo, ele não se ensoberbeceu ou se sentiu maioral ou melhor, quem é Paulo? Ele mesmo fala quem é Paulo. Porque o fundamento que eles estavam ali firmando, ali alicerçando, era sobre Jesus. Interessante quando nós lemos, quando Jesus chama Pedro e fala, é sobre esta igreja que eu vou, é sobre esta pedra que eu fundamentarei a minha igreja, ele estava falando de Pedro como Petros. Ele estava falando que Pedro era uma pequena pedra, porque entendemos e conhecemos que a pedra angular é Jesus. Então era sobre aquela pedra que edificaria a igreja dele. O fundamento era Jesus. Era lá embaixo, era o fundamento, e sobre ele seria edificado igrejas, aonde podia vir vento, como fala na parábola lá, do que constrói a casa na rocha e o que constrói a casa na areia. Constrói a casa na areia, o vento vem, o mar vem e leva, e quem está na rocha não é levado. Pode vir dificuldades que não vai ser levado. E por que isso? Porque se eu e você estivermos fundamentados em Cristo, nada vai nos abalar. Agora imagine se eu me fundamento somente na visão teológica de Apolo, de Paulo, de algum pastor, de algum teólogo de influência. Talvez eu possa ser frustrado, porque é o ser humano que está ali tendo a visão do que ele tem das Escrituras, da teologia que ele estudou. E nós aqui, Batista da Fé, não somos contra a teologia. O nosso pastor mesmo é formado em vários cursos teológicos. E é bom porque ele aprendeu, ele aprende e ele ensina também conforme é o regime Batista da Fé. Conforme a nossa visão aqui. O que nós vamos falar nessas aulas é sobre o fundamento de como começou a história da igreja batista, não Batista A, Batista B, da Batista, de como começou durante os tempos, aí apareceu Batista Água Viva, Batista da Fé, Batista Assim, Batista Jesus está voltando, algum tipo de Batista começou a ser fundamentado. Mas muitas igrejas e muitas comunidades começou a ser fundamentados em alguns princípios, e nós vamos ver a diferença que foi a Batista, em qual fundamento, em quem foi que se fundamentou a igreja batista. Então nós vemos aqui que o fundamento é Jesus Cristo. Algumas igrejas foram fundamentadas, se você quiser anotar isso, algumas igrejas foram fundamentadas a partir de um teólogo de grande influência. E aqui eu tenho 3 exemplos, se você quiser anotar aí. O primeiro exemplo veio lá da Reforma Protestante. Quando você ouve Reforma Protestante, já assimila Martinho Lutero. E a partir de Martinho Lutero surgiu a igreja luterana. Por quê? Porque a partir da visão de Martinho Lutero, uma igreja foi fundamentada com os princípios de Martinho Lutero. Então todo o povo que ali estava entendia as convicções de que Lutero pregava e ensinava. E se você não ouviu sobre Lutero e a Reforma Protestante, Lutero era um monge, e ele se dedicou aos estudos numa igreja católica, e ele começou a ver muitas coisas que estavam errado, conforme aquilo que ele estava buscando e estudando em Deus. E quando ele começou a ler a Bíblia, entender, estudar, ele começou a querer fazer a reforma, de acabar com alguns conceitos que a igreja daquela época tinha. Eles tinham algo que eles vendiam como para perdoar o seu pecado, para amenizar um pouco o seu pecado. Ele vendia algo lá e dizendo assim, isso aqui se você comprar vai acabar a sua pena de pecado de 5 anos, um exemplo. E ele começou a enxergar aquilo como algo político, porque estava
tentando arrancar dinheiro do povo, que às vezes tinha pessoas que iam lá para confessar, para o confessionário, e eles acabavam não tendo condições de comprar, mas tipo, caraca, eu pequei muito e eu preciso amenizar um pouco o meu pecado, sabe, aquilo que eu errei anos atrás, e eu vou comprar isso. E às vezes era preço absurdo, e Lutero começou a olhar isso e falou, não, cara, alguma coisa está errada. E dali partiu a reforma protestante, que ele começou com as 52 teses, colar, 59, 52 teses, ele começou a colar nas paredes dos templos daquela época, onde o pessoal, o papado, e todos ali começou a ficar maluco, falou, quem é esse cara, o que esse cara está fazendo? Ele está mudando tudo. Por quê? Porque eles tinham uma visão limitada dos líderes daquela época. Ou seja, ele estava fundamentado numa visão papal, que o Papa falava, é assim que tem que ser, e ninguém contestava. Era assim que tinha que ser e ninguém falava nada. E é dessa forma que às vezes eu e você pode nos tornar, ao ponto de quando nós não lemos as Escrituras. Quando o pastor confiou a mim a liderar a célula, foi um grande desafio para mim. E na célula ali, todas as vezes que eu ia compartilhar a palavra, eu levava papéis, eu pegava os papéis, cortava em 4 pedaços ou em 2, levava as canetas, lápis que tinha em casa, e na hora da célula eu entregava para cada um e falava, anote tudo que você vai ouvir, porque o meu desejo é que você chegue em casa e veja que está na Bíblia. Eu não posso fugir do que está na Bíblia. Ou seja, se eu só venho à igreja, ou se eu só vou na célula somente para sentir um arrepio, ouvir uma palavra confortante, que massageie meu ego, é muito pouco, porque às vezes você vai ser frustrado, porque você só vai viver na dependência de um pregador, viver na dependência de um ministro do evangelho. E se você não buscar o conhecimento seu, buscar o seu entendimento, você vai viver através de visões teológicas de grandes teólogos, por mais top que eles sejam. Quantos de nós aqui às vezes olhamos uma mensagem lá na rede social e achamos lindo, mas você colocou aquilo que você queria ouvir. Você colocou assim, ouvir pregação sobre casamento, ouvir pregação sobre liderança, sobre autoestima. Você vai colocar ali focado naquilo que você quer ouvir. E na Bíblia, nós temos tudo isso. Se você ler a Bíblia, vai ser que nem eu estava conversando com o padrinho meu de casamento. Ele falou, quando eu leio Provérbios, é só tapa que eu tomo. Toma. Ele está buscando ler a leitura, a meditação, e não somente a leitura. Porque ler, às vezes eu posso ler em um ano a Bíblia mais de 2, 3 vezes. Como ler um livro da Turma da Mônica. Mas não é sobre só ler, é meditar, é entender, é perguntar o porquê a Bíblia está dizendo isso para mim, o porquê que eu estou lendo, o que é o contexto, o que aconteceu nessa época, por que está dizendo isso. Você perguntar para as Escrituras o porquê daquele motivo. E você começar a ser alimentado pela própria palavra fiel e verdadeira. Porque às vezes eu, como ser humano, posso estar pregando aqui um sermão, uma pregação maravilhosa, linda. E às vezes você leu algo que vai falar bem assim, talvez não era aquilo que ele basicamente falou. Talvez vai ter coisa que eu vou falar de mim mesmo. O Evangelho e Jesus, quando ele veio pregar na terra, ele veio pregar a Bíblia, ele veio pregar sim, o reino dos céus, ele veio pregar, só que ele também tratou em coisas pessoais, por isso que existem as parábolas. E é por isso que às vezes na pregação nós vamos sim comentar alguma situação baseado na nossa vida, porque o Evangelho não é somente de palavras. A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. E o poder de Deus, ele precisa sim ser mostrado para todos. Mas o que adianta eu chegar aqui e querer mostrar só o poder para você? E eu falar, venham todos aqui, vamos orar, vamos ser batizados em línguas, vamos isso, vamos aquilo. Isso é tudo bom, é maravilhoso. Mas precisa ser fundamentado em algo bíblico. Nas Escrituras. E é interessante que eu não sei você, quando alguém te pergunta, que igreja você é? E você fala, é batista, a pessoa, nossa, você é batista. Porque a visão, depois eu vou te mostrar, a visão batista era em uma igreja que era Bíblia de começo ao fim e era muito estudo. Então, quando às vezes eu falo, eu sou da Batista e como vocês podem ver, que eu estou de blusa, mas eu tenho umas tatuagens e as pessoas, nossa, é da Batista e tudo mais. Porque tem a Batista tradicional, onde muitos tradicionais,
acaba não acreditando no poder do Espírito Santo, de orar em línguas, de falar em línguas, sabe? E nós, como Batista da Fé, temos essa liberdade, porque nós vamos ver de onde foi fundamentada a Igreja Batista, e nós vamos entender que não partiu de um pressuposto de um líder, sabe? De um líder, depois vai ver qual líder que é, mas de um teólogo, vamos falar assim. Não foi a partir de um teólogo, como foi a Igreja Luterana, a partir de Martinho Lutero. A segunda, aqui foi os presbiterianos. Os presbiterianos, eles foi fundamentado a partir de João Calvino. Se você não sabia disso, anote isso. Foi a partir de João Calvino que eles até hoje têm os ensinamentos baseados em João Calvino. João Calvino era um grande teólogo também saindo da Reforma Protestante, onde ele tinha uma visão sobre salvação, onde ele tinha uma visão sobre como que era o reino de Deus. E por muito tempo, buscando entender a história da igreja e tal, eu vi que por muito tempo a igreja brasileira, americana e todo tipo de congregação ficou muito pautado em o que é certo, o que é errado dentro da igreja ao ser cristão. E por muito tempo pessoas ficou bem assim, é porque a igreja ali não está dando certo porque tem a visão arminiana. E Armínio foi um homem também, um grande teólogo, Jacob Armínio, e o outro João Calvino. Então ficou um com a tese e o outro com outra tese. E as pessoas ficavam baseando-se nessas teses. E por muito tempo igrejas ficaram brigando por isso. Mas pode ir para a igreja de boné? Ou não pode? E ficou muito tempo em convenções dentro de quatro paredes com grandes homens de Deus, pastores, e debatendo isso. Enquanto isso, muitas pessoas estavam no baile, porque lá pode entrar de boné. E muitas pessoas estavam nas drogas, muitas pessoas estavam se prostituindo, e a igreja dentro do seu convento debatendo o que podia e o que não podia. Ao invés de tipo assim, peraí, vamos parar de visão Calvino, Armínio, não, vamos parar com isso e vamos para a rua trazer pessoas para dentro da igreja. E por muito tempo ficou assim. E a visão arminiana, que é de Jacob e Armínio, eles tinham uma visão de que Deus escolheu as pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. E João Calvino tinha uma tese que concluiu o calvinismo como Deus elegeu alguns para a salvação em Cristo, reprovando os demais. Então um tinha uma visão de que Deus escolheu os eleitos e alguns já foram descartados. Armínio já teve a visão de que Deus escolheu as pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. E às vezes agora você ouvindo isso, você vai pensar, eu sou arminiano, eu sou calvinista? Pare de pensar nisso. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo e continuará sendo. Então, a igreja luterana veio a partir de Martinho Lutero. A igreja presbiteriana veio a partir de João Calvino. E a igreja metodista veio a partir de John Wesley. John Wesley foi aquele grande pregador aonde dizem que o nome dele e a história dele foi o homem tirado do fogo. Ele estava em uma casa em constante oração com o povo e a casa começou a pegar fogo e ele foi retirado de lá. E a partir dali ele começou a sua vida de pregações e a sua vida foi transformada ao ponto de ele ser um grande homem influência de Deus e um grande avivalista. E ali foi na Inglaterra e ele estava tendo muitos avivamentos e começou a aparecer outros, Jonathan Edwards e entre outros pregadores que se você for colocar no Google lá, pesquisando no Google, você vai achar. E apareceu muitas pessoas, influência, teológicos, sabe? E o interessante é que quando eu fui ver, então a Batista deve ter vindo de alguém, deve ter vindo de algum líder que teve uma visão e a partir dessa visão todo mundo adaptou essa visão e falou, não, agora por causa dele nós vamos ser Batista agora. E aí tem muitas teorias que fala sobre, pode ter sido que os batistas começou lá de João Batista, porque batizava do Rio Jordão e de Jesus, que é o JJJ, João Batista, Jordão e Jesus. E é uma teoria baseada em um livro que é alguma coisa de sangue, eu não lembro muito o livro, eu tentei não me prender tanto nisso, mas é baseado em um teólogo também que foi estudando a história da Igreja Batista e escreveu conforme ele tinha visão, que era de lá. Pode até que seja uma visão até que aceitável por conta de ser João Batista, porque ele é João Batista, porque batizava, e Jesus e Jordão, e pode ser até algo bom, mas historicamente ainda não é
a base mais confirmada sobre como nasceu a Igreja Batista. Outros dizem também que foi através de anabatistas. Quem era anabatistas? Era um povo também que lá da história da Reforma Protestante, que eles rebatizavam. Porque a Igreja Católica e as igrejas antigamente, elas batizavam quando criança. E nós sabemos que nós não batizamos crianças, porque criança ela não tem o conhecimento daquilo que ela está fazendo. Porque nós sabemos que batismo é você renunciar à sua velha vida e nascer. Você morrer com Cristo e nascer com Cristo, ressuscitar com Ele. E você então tem esse batismo. Só que antigamente, até esses anabatistas, eles batizavam porque todos eram batizados quando crianças e eles tiveram que batizar depois de adulto. Porque eles lendo a Escritura, eles viram isso. Jesus foi batizado depois de 30 anos, todos nós sabemos disso. Então, ali tem uns que falam que a teoria foi dos anabatistas, mas o batismo dos anabatistas e de todas as igrejas que tinha ali naquela época era somente por aspersão, era jogando água na testa. Esse era o batismo, era ainda igual o batismo da Igreja Católica. Era só molhando a testa, assim, molhando a cabeça. E ainda não é a visão mais certa de como a história batista começou. Não foi a partir dos anabatistas. Os batistas veio a partir desse princípio, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Aleluias. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, a partir disso aqui que a Batista começou, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, nós vemos que a igreja luterana veio a partir de Martinho Lutero. A igreja presbiteriana, a partir de João Calvino. A igreja metodista, a partir de John Wesley. E a igreja batista, a partir da Bíblia e de Jesus. E eu fiquei, caraca, mas como assim? Tipo, nenhuma outra convenção foi a partir da Bíblia? Não é isso. É porque eles foram baseados, como eu falei, na visão de um grande teólogo. Ou seja, eram pessoas que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento que eles tinham era a partir de um teólogo que estava dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de um templo, ensinando as escrituras na visão dele. E as pessoas, por serem preguiçosas de ler, de analisar e de estudar, acabaram adaptando. Vamos ser assim, então vamos criar uma igreja dessa forma, porque nós temos a visão desse grande líder. E a Batista foi a partir de um homem que logo eu vou falar, foi a partir de ele lendo as escrituras e entender que ele precisava olhar firmemente para o autor e consumador da fé, e é Jesus, e não para um teólogo. Não era olhar fixamente em um grande teólogo, não era manter os olhos fixos em um grande homem de Deus que quando abria a Bíblia e falava, todo mundo ficava, uau, espantado, que sabedoria, sabe? Mas só tinha aquela sabedoria porque ele tinha acesso aos escritos, ele tinha acesso à Bíblia, à Torá daquela época, aos pergaminhos, ele tinha acesso àquilo. E talvez o povo que o escutava não tinha acesso. E olha como eu e você somos privilegiados. Hoje você tem no seu telefone, pode baixar a Bíblia aí. Hoje você pode, em qualquer lugar, encontrar uma Bíblia física. Tem países que não se pode usar a Bíblia. Não se pode. Tem países que o pessoal tem uma folha e preza muito por essa folha. Uma folha só, mas ele preza por aquela folha, porque quando tem um tempo lá que ninguém está observando, ele está fazendo o fundamento onde ninguém está vendo, lendo a Bíblia. Por mais que seja somente 3, 4, 5 versículos, mas ele está fundamentando a fé dele no autor e consumador da fé, que é Jesus. E por isso que é diferente de outras denominações, a Batista foi firmada. Então, visto, como nós lemos aqui, né, que é de uma multidão de testemunho ao nosso redor, afastamos-nos nós de qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrasem.
E isso aqui é interessante também, nesse início desse versículo, porque nessa minha versão fala, visto que temos uma multidão de testemunhos ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. E quando você está apenas fundamentado em somente aquilo que você ouve de algum pregador, você está se atrasando, você está atrapalhando o seu crescimento pessoal. Você está atrapalhando o seu crescimento pessoal, porque você só vai à igreja para ouvir o pregador A, o pregador B, o pregador C. Eu gosto de ouvir aquele pregador porque ele prega muito. Tem pregadores que nós trazemos aqui que não tem lugar para colocar carro, não tem lugar para sentar. E você sabe muito bem disso. E glória a Deus que muitas pessoas estão sendo atraídas pelo evangelho, sim. Mas muitas pessoas acabam sendo atraídas por um pregador. Muitas pessoas acabam sendo, por isso que hoje tem a rede social e às vezes nós falamos, nossa, eu gosto tanto de ouvir as mensagens daquele pregador, nossa, eu admiro tanto, nossa, isso e aquilo, mas a vida pessoal desse homem, a vida pessoal dessa mulher que você está ouvindo na rede social, será que condiz com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega? Sendo que um exemplo grande que você pode ter é do seu líder, do seu pastor. Aqui tem vários e vários pastores. Será que nenhum deles supre a necessidade daquele que você vê na rede social? Daquele que você ouve na rede social? Será que nenhum chega ao nível daquele que você acha que é muito mais sábio que o seu pastor da rede social? E era isso que acontecia naquele tempo. O pessoal acabava idolatrando muito, ou acabava, amando muito tal teólogo, tal pregador. E talvez ele congregava talvez em um ministério, em uma comunidade, onde ele até gostava, porque ela falava de Jesus, ela falava do amor de Deus, lá era muito bom, ele se sentia bem, mas ele amava João Calvino, mas ele amava Jacob Armínio, mas ele amava Lutero. E ele nem congregava com eles. E talvez ele nem congregava com nenhum deles. Mas ele era adepto à visão que aqueles grandes teólogos tinham. Sabe, eu entendo, vendo na minha vida, que desde que eu comecei a procurar o contexto igreja, que em 2014 eu não sabia, não queria saber de igreja, pessoas vinham entregar panfleto na rua e eu não queria saber. E é interessante que, antes de eu vir à Batista da Fé, eu fui na casa do meu pai em Santo Amaro, que ele morava lá, e minha irmã foi à igreja católica e falou, vamos comigo, vai ficar aí sozinho. E eu já tinha muita visão sobre igreja. Se falasse se for igreja, podia ser igreja Jesus está voltando, a vassoura de ovo, qualquer igreja. Se falasse igreja, eu não queria ir. E eu falei, não, vamos lá. E eu fui lá, sentei com ela, sabe? E eu senti uma paz, porque eu não fui focado em nada praticamente. Foi só vou acompanhar minha irmã e vou lá ver, vou ver como que é. E quando eu saí de lá, eu não saí pensando em imagem tal, em isso e naquilo, no padre que fez a missa lá, não fiquei pensando nisso. Eu comecei a ter uma conclusão dentro de mim de Jesus existe e Ele quer salvar, porque eu já tinha assistido Paixão de Cristo, nas Páscoas e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça e eu cheguei em casa no dia, voltei para minha comunidade, morava aqui na Nova Conquista, e eu comecei a olhar tudo estranho. Sei lá, parece que me deu uma clareza assim, e eu comecei a olhar tudo estranho, e eu fiquei, caraca, que viagem é essa? Tá tudo meio mais claro, sei lá, eu falei, tá tudo mais claro. Aí eu comecei a ver pessoas praticando algo que eu praticava, pessoas andando sem capacete de moto a milhão, passando do meu lado, e eu olhando, eu falei, meu Deus do céu, pra que isso? Mas eu fazia isso, eu tava fazendo isso, um grupinho ali fumando maconha, e eu, mano, o que eles estão fazendo? E eu fazendo isso? E eu falei, meu Deus do céu, preciso mudar, e já tava quase completando os meus 18 anos, e continuei com a minha sem vergonhice e continuei fumando maconha, andando de moto de capacete e continuei, porque eu não tinha totalmente sido convencido ainda pelo Espírito Santo, porque eu não ouvi falar do Espírito Santo. Porém, teve um dia que eu vim aqui, por causa que um amigo meu estava vindo aqui e em um domingo teve uma festa, e teve um baile de rua e era lá no Tamarutaca e ele sofreu um acidente. E no dia eu fiquei, antes de saber do acidente dele, caraca, o Emerson saiu e não me chamou. E nós crescemos juntos, desde pequenininho, nós consideramos como irmão. E eu falei, caraca, todo lugar que nós ia, nós estávamos juntos. E dessa vez ele não me chamou, eu fiquei bravo. Falei, caraca, ele não me chamou para ir para a festa, para ir para o baile, eu queria ir. E eu fiquei aqui na mente com muita raiva, sabe? Com muita raiva. Eu chegar nele e falei assim, você é um pilantra, você não me chamou para ir com você, cara. Nossa, você me abandonou aqui sozinho e tal. E no mesmo dia eu descobri que o rapaz que ele levou, eles dois vieram para buscar umas bebidas no Extra Anchieta e ele sofreu um acidente. E o rapaz que estava com ele quebrou a perna na canela.
Ele abriu a cabeça e quebrou o ombro. E aquela clareza que eu tive quando eu fui na casa do meu pai, eu tive naquele estalar assim, eu falei, caraca, podia ter sido eu. E com as minhas milhares de cirurgias que eu fiz, porque o cachorro mordeu minha orelha desde os 2 anos de idade, fiz cirurgia, fui terminar lá para 2018, e eu tinha feito muita cirurgia e mexendo um pouco na cabeça, poderia ter sido eu que bati da cabeça e teria morrido. E ele vindo, e era em um domingo, era o dia de ele estar aqui dentro da igreja. E ele não veio. E depois eu falei, cara, qualquer dia eu vou lá na sua igreja agradecer a Deus porque você não morreu. Que ele continuou vindo depois desse acidente. E eu vim. E chegou aqui, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu não tinha sentido lá naquela igreja que eu fui com a minha irmã. Me deu um pouco de clareza, mas não totalmente como eu tive aqui. De eu ouvir sobre o Espírito Santo, de eu ver pessoas ter a presença do Espírito Santo e eu falar, cara, eu quero isso. Eu não vim fundamentado no que o pastor que estava pregando no dia ia falar para mim. Eu não vim fundamentado a um grande teólogo. Eu vim fundamentado em que eu precisava de algo em Jesus. E eu comecei a ter minha mente mais transformada. Eu comecei a ter mais clareza no meu entendimento. E eu comecei a frequentar aqui. Só que eu fiquei frequentando a igreja durante um mês. O dia que eu vinha para a igreja era terça, quinta e domingo. Que tinha culto terça, quinta e domingo aqui. Eu vinha para a igreja terça, quinta e domingo. E nesses dias eu não saía de casa. Eu não saía de casa porque se eu saísse eu ia fumar maconha. Mas quarta, sexta e segunda e sábado eu fumava maconha. Fiquei um mês vindo à igreja fumando maconha. E ninguém, absolutamente ninguém aqui, ser humano, chegou e falou bem assim, toma vergonha nessa sua cara e para de fumar maconha, rapaz. Fica baforando lança, vendendo lança nos bailes aí, rapaz. Ninguém falou, não precisou ninguém falar isso pra mim. E na época eu tinha piercing, não tinha nenhuma tatuagem, tinha piercing na língua. E ninguém também tinha comentado e falado nada pra mim isso. E eu vindo aqui, dia 2 de junho de 2014, eu fiz a confissão de fé, porque o pregador que estava ministrando não era ele, eu não conhecia, eu não sabia que era. Mas ele estava pregando Bíblia. E a Bíblia deu a revelação da minha vida para ele. E eu na época estava pensando, eu vou começar a traficar lá na Beethoven. Eu vou começar a trabalhar, meus amigos estavam trabalhando e eu não estava, porque eu era aquele assim, eu era em cima do muro. No mundo, não em questão de igreja, no mundo eu era em cima do mundo. Eu viro criminoso ou eu não viro criminoso? Olha o meu pensamento. Mas lá no mundo, eu continuo fazendo minhas coisas erradas e tal. E eu fiquei pensando para lá e para cá. E nesse tempo eu falei, eu acho que eu vou cair de cabeça e vou trabalhar nas biqueiras mesmo. E aí, no dia que eu vim aqui, o homem olhou e falou assim, você, nem para mim. Ele começou a pregar sobre isso, libertação e pensamentos assim. Na hora que ele fez a confissão de fé, eu vim à frente. Ele falou, Deus não quer que você vá trabalhar nessa biqueira. E eu fiquei, meu Deus do céu, mas quem foi que falou para ele? Eu fiquei pensando. Porque eu não tinha comentado com meus amigos que eu ia trabalhar lá. Eu só fiquei com um pensamento dentro de mim. E ele, Deus não quer você trabalhando em biqueira nenhuma. Deus não quer você com a bolsa de drogas e com a arma. Deus quer você com a Bíblia pregando o Evangelho. E naquele momento virou uma chave, o Espírito Santo me convenceu e eu falei para mim mesmo, eu preciso tomar vergonha na minha cara. Eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de vender lança nos bailes, eu preciso disso. E eu comecei a buscar orientações de algumas pessoas aqui do ministério e essas pessoas falaram, cara, toda vez que você tiver vontade de fumar, ou de sair, ou de, sei lá, liga para mim, manda mensagem, vamos conversar. Se alguém te chamar na sua casa, sei lá, finge que não tá, fala que não tá bem, que tá com desinteria, mas não vai, tenta fazer alguma coisa, mas não saia de dentro de casa. E ali foi difícil, foi confrontante para mim, que não foi nenhum teólogo, nenhum grande homem de Deus, foi o próprio Espírito Santo que falou comigo, através sim de uma pessoa. E eu fiquei aqui na mente, fui mudando aos poucos, e foi muito difícil, porque para quem fumava 14, 15 baseados, foi diminuindo, foi 10, foi 7... Foi fumando 8, foi diminuindo, sabe? E teve dia que eu dava só 2 traguinhos, mas eu dava aquele traguinho de segurar a pressão, quase cair, ir embora pra minha casa e ficar brisado o dia inteiro. Mas eu comecei sim a ter um confronto dentro de mim que eu precisava parar com aquilo. E aos poucos eu fui caminhando e buscando nas Escrituras o que eu precisaria fazer para me tornar aquilo que Deus tinha falado para mim. E o conselho que eu recebi do meu pastor, da minha liderança, foi, vai ler. Coloca o seu rosto, se aperfeiçoa, se aprofunda nas Escrituras. Porque eles entendem que não é sobre o que eles estão apenas falando.
De tipo assim, porque muitas pessoas às vezes falam, se você não parar de usar esse negócio, você não parar de fazer isso, você vai pro inferno, isso e aquilo. Não era isso. Eles falavam que Deus me amava, que Jesus me amava, e eles queriam ver o bem. E foi um confronto para dentro de mim, porque nem eu mais me sentia bem. Eu não acreditava mais em mim. Eu pensei que eu ia me entregar totalmente à depressão, das drogas e me matar. E eles confiaram e acreditaram em mim, investiram em mim. Se é esse livro que você precisa, toma. Se é essa Bíblia que você quer ler, toma essa Bíblia, lê a Bíblia. E tinha um Bom Dia Espírito Santo, e eu via um Bom Dia Espírito Santo. E sendo ministrado, e uma vez o pastor Antônio ministrando, e um testemunho que foi contado de uma pessoa que tinha algumas coisas no quartinho da bagunça dela, e na época a pastora Tânia foi orar, ela disse que a pastora Tânia nem estava aqui, acho que é a primeira vez que eu conto isso, e a pastora Tânia foi orar na casa dessa pessoa, e ela foi movida pelo Espírito Santo a orar no guarda-roupa dessa pessoa, e quando abriu o guarda-roupa dessa pessoa, tinha muitas imagens, muitas santinhas, isso e aquilo, e a pessoa se sentiu constrangida, mas a pastora não falou, joga isso fora. Só que ela entendeu o motivo que aquela pessoa estava vivendo uma situação onde ela estava precisando fazer uma campanha dentro da casa dela. E naquele momento ela se desfez de tudo aquilo que ela tinha. E a partir daquele dia eu falei, cara, eu tenho um piercing, eu vou tirar esse piercing da minha língua. E eu tirei e descartei isso. E o pastor Antônio, quando viu eu conversando com ele, ele, uau! Ele já estava orando, mas ele queria que o Espírito Santo me convencesse. Porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Não é o pregador A, B ou C que vai me convencer de que aquilo que eu estou fazendo é errado e sabe que é errado, mas eu preciso abandonar. É o Espírito Santo que vai fazer eu abandonar aquilo. Como a Maiara fez, ela investiu no marido dela. Ela profetizou que ele ia ser liberto. E ele voltou transformado e liberto. Porque ela profetizou. Ela declarou, ela pôs o nome em uma semente. E quantas pessoas, quando eu era convertido, pôs o nome na semente? Meu filho vai ser um grande homem de Deus. Meu filho não vai morrer pelas drogas. Meu filho não vai morrer por traficante. Meu filho vai ser um homem de Deus. Pessoas que me conheciam, o Alex não vai morrer, o Alex. E eu fiz 18 anos e pensei, vou viver minha vida. Jesus me pegou e eu estou vivendo a minha vida. Porque se eu não estivesse aceitado Cristo, eu teria morrido e não teria conhecido a salvação. Mas vamos voltar para a aula também. Aleluia. Todos estão entendendo até aqui? Que a batista não foi fundamentada a partir de um grande teólogo. Então os batistas nascem com a proposta de sermos o povo da Bíblia. Não que as outras denominações protestantes históricas não sejam fiéis à Bíblia. Mas é que o batista tem origem com os ensinamentos de Cristo e com a palavra de Deus. Independente da interpretação de um ou mais teólogos sobre as palavras de Cristo e da Bíblia. Então, as pessoas aqui, ainda mais os batistas, eles foram fundamentados no firme fundamento que é a fé. A Bíblia diz que o firme fundamento é a fé, das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, foi firmado nisso, na fé. O autor e consumador de fé é Jesus. E é interessante esse versículo, que uma vez eu ouvi e eu sempre coloquei às vezes nas minhas pregações, que se o autor e consumador da minha fé é Jesus, outras versões diz olhar fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então eu comecei a analisar a vida de Pedro quando andou sobre as águas. Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele estava com os olhos fixos em Jesus. Ele estava com os olhos fixos em Jesus. A Bíblia vai dizer que ele saiu do barco, caminhou. Só que o vento veio e talvez ele tirou os olhos de Jesus e afundou. Mas Jesus é tão bom, tão gracioso, que ele chegou, estendeu as mãos, ele até corrigiu Pedro e falou, homem de pouca fé. Mas no mesmo instante, Jesus pegou ele pela mão e colocou ele dentro do barco de novo. Então, por mais que às vezes nós tiremos os nossos olhos do autor e consumador da fé e começamos a colocar os nossos olhos na adversidade ou até mesmo em alguém, nós podemos afundar. Mas o autor e consumador da fé é o único que vai nos estender as mãos e colocar de novo no barco, no propósito original. Então, o povo batista foi o povo que se dedicou aos ensinamentos de Jesus e da Bíblia, e não baseado em um teólogo, como nós vemos aqui, como eu li aqui agora. Não é que as outras denominações tenham contexto bíblico, tem sim, mas eles ficavam calcados, firmados naquele teólogo. Se aquele teólogo falasse assim, a partir de hoje é assim que procede
a igreja. Todos iam adaptar e iam fazer daquela forma. Não ia ser baseado na Bíblia, talvez, mas eles tinham ensinamentos bíblicos, porque eles eram teólogos. Teologia é estudo sobre Deus. Então eles estudavam sobre Deus e ensinavam aquilo. Mas é claro que os batistas surgem e começam a se desenvolver. E aí então começam a buscar ideias e teorias de teólogos daquele tempo. Mas os batistas não nasceram a partir do trabalho de um teólogo. Temos que fixar isso na mente. E é isso que distingue os batistas dos demais. Como eu falei, os luteranos a partir de Martinho Lutero, os presbiterianos a partir de João Calvino, os metodistas a partir de John Wesley. E eu vou correr aqui, não vai dar tempo de falar tudo, mas para entendermos também um pouco isso, eu busquei a história real, a história tipo do que eu estou contando é algo real, mas a história mesmo, porque você não vai ver a história da Igreja Batista na Bíblia, tem fatos históricos. E isso acontece lá na Inglaterra. O pastor Antônio, quando ele falou aqui que as nossas origens batistas inglesas, e aqui que surge lá no século 16 e 17, precisamos entender o contexto que o povo vivia naquela época. E naquela época era monarcos, era reis, e o rei Henrique VIII era um rei casado com Catarina de Aragão. Era um rei, ele era casado, tinha sua família, Catarina Aragão, teve seus filhos com ela, algumas filhas. Só que esse rei, ele acaba se apaixonando por alguém do reinado dele, por alguma funcionária. E o nome dessa funcionária era Ana Bolena. Ele se apaixona por Ana Bolena, eles casados, ele se apaixona por Ana Bolena e ele quer fazer algo para tentar casar com Ana Bolena. E ele, como rei, seria algo muito difícil. Ele precisaria ir até o Papa e pedir o cancelamento, anular o casamento dele com Catarina. Ele precisaria fazer isso. E o Papa não aceitou, pois ele era um rei. O Papa recusou. E quando ele recusa, ele fica irado. E naquela época o rei era alicerçado, era alinhado com a Igreja Católica e o Papa. Então o que o Papa falava, ele tinha uma posição, o Papa tinha outra posição. Então ele quebrou o vínculo com o Papa e com a Igreja, porque ele ficou revoltado que o casamento dele não foi anulado para ele casar com outra mulher. Olha que loucura. E aí aconteceu o quê? Ele quebrou o vínculo. E quebrando o vínculo, ele construiu e constituiu uma própria denominação, uma própria igreja. Que essa igreja foi em 1534. Ele quebrou, ele rompeu o vínculo com a Igreja Católica e ele cria a Igreja da Inglaterra, ou a Igreja Anglicana. Se você quiser anotar, isso aí também é interessante. A Igreja Anglicana, que significa, o termo é a origem da Eclésia Anglicana, o que significa igreja inglesa ou igreja do povo inglês. E ali ele cria essa igreja e ele, por ser o mestre, não ter mais vínculo com o Papa, ele acaba fazendo a anulação do casamento dele com Catarina. Ele anula, ele aprova a anulação desse casamento e ele, aprovando isso, ele consegue casar com Ana Bolena. Só que antes disso ele tentou pagar o marido de Ana Bolena para que ele tivesse dinheiro e deixasse ele casar com a mulher dele. Ele deu terras, ele pagava uma pensão para isso, para o homem ir embora, sumir dali e ele ficar com Ana Bolena. Mas aí começa a acontecer uma situação bem caótica daquele tempo na Inglaterra. Então ele teve duas filhas. Uma das suas filhas é a Mary Tudor, ou Mary I, que ela reinou depois que Henrique VIII ali chegou a falecer. Ela reinou e ela era filha de Catarina. E ela, filha de Catarina, ela era católica. Então ela começou a fazer o quê? Ela começou a perseguir todos os protestantes, porque era uma época da Reforma Protestante, e eles começaram a perseguir todos os protestantes para ter o catolicismo como superior a todos. Como era antes, tinha um Papa, então o que o Papa determinava, a Igreja Católica determinava, estava determinado. E ali ela acaba perseguindo o povo anglicano, ela acaba perseguindo a Igreja Protestante, ela acaba perseguindo todos que tinham a visão de, não, a Igreja Católica é errada e vamos fazer assim. E ela começou a perseguir e ao ponto de ela ter um reinado não tão longo. O reinado dela foi de 1556 a 1558. E quem sucedeu ela? A sua meia-irmã da outra mãe, Ana Bolena. Essa daqui, Mary I, era filha de Catarina, que era o primeiro casamento do Henrique VIII. O segundo casamento
com Ana Bolena, teve uma filha chamada Elizabeth, a Elizabeth I. E ela era anglicana. E aí você já vai começando a entender, né? Uma irmã católica e a outra anglicana. O pai já não estava mais aí para colocar ordem em nada, então agora era elas. E a Elizabeth I, ela como anglicana, ela tomou uma das providências, apaziguar toda a situação de guerra e conflito eclesiásticos ou de igreja daquela época. Ela estava tentando passar um pano para um, passar um pano para outro, para ter todo mundo em harmonia e não ter matança e não ter guerra, né? Então ela conseguiu por um tempo fazer isso. E o reinado dela durou bastante, um pouco, né? Também nem tanto, que foi de 1558 até 1603. E passando por isso, aí ela morreu e uma outra pessoa começou a reinar. E o nome dessa pessoa era James Stuart, que ele se denominou como James I. E ele era anglicano e governou de 1603 a 1625. E é sobre o reinado de James I que começa a história dos batistas. É aqui que começa a história dos batistas. Então, nós vemos aqui que, na época, tinha muitos conflitos. Protestantes, católicos, anglicanos. Eles estavam tendo uma guerra conflita religiosa. E, então, era político também. Então, eles lutavam muito por seus ideais e ter uma religião como dominante naquela época. E James I, ele também teve dificuldades no seu reinado. Porque, depois dessas ramificações que o protestantismo, com Martinho Lutero, acabou causando, com Mary Tudor, com Elizabeth, teve esses conflitos, tudo. Ele também teve dificuldade. E ele teve dificuldade com os denominados puritanos. Se quiser anotar aí depois para pesquisar quem eram os puritanos. E os puritanos, eles tinham duas classes. Por que de puritanos? Porque eles queriam purificar a igreja anglicana, porque a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, ainda tinha alguns vínculos fortes com a igreja católica. Por mais que eles tivessem quebrado o vínculo, eles ainda tinham bastante fundamentos da igreja católica. Então os puritanos, eles foram as pessoas radicais mesmo. Eles eram radicais. E tinha dois tipos, os separatistas, puritanos separatistas, e os puritanos não separatistas. E os não separatistas, ele queria purificar a igreja anglicana sem provocar guerra, cisma, que era o que Lutero queria quando colocou as suas 95 teses na reforma protestante. Ele não queria criar uma divisão na igreja católica e na igreja anglicana. Ele queria reformar por dentro. Porém, a igreja católica não gostou ao ponto de expulsá-lo da igreja. Isso que aconteceu com Martinho Lutero. Ele foi expulso porque o pessoal não aceitou a reforma dele. Já os separatistas, eles entendiam que a igreja anglicana já era corrupta demais para ser reformada. Eles entendiam que era muito corrupto e não tinha como reformar. Então, eles fazendo isso, eles deveriam criar uma nova igreja pura e de acordo com as escrituras. Então, a partir de James, a partir dos puritanos separatistas, começou a ter uma visão de que o povo precisava ser baseado nas escrituras, na Bíblia. Ou seja, essas duas classes eram um problema político para o James I, porque os separatistas queriam criar uma nova igreja fora da igreja anglicana e tirar forças do rei. Então ele acaba reprimindo os puritanos separatistas. Então ele começou a reprimir, ele começou a perseguir os puritanos. E aconteceu que eles saíram da Inglaterra e começaram a se espalhar no mundo para criar suas próprias denominações fora da igreja anglicana. E aí, por que aí começa? Porque o anglicano que estava ali, ele fugiu, os anglicanos, os católicos. E um anglicano fugiu, e o nome dele era... Aleluia. John Smith, marca aí, John Smith. John Smith era um grande teólogo, só que John Smith, ele passou por muitas ramificações desde a igreja católica. Ele era um teólogo também, bastante estudioso, e ele acaba fugindo para Amsterdã, ele acaba fugindo para a Holanda, para lá constituir uma igreja. E chegando lá, ele constrói uma igreja e ele vai junto com um advogado que chama Thomas Helms. Thomas Helms, ele um advogado, discípulo de John Smith, ele começa a seguir os passos de John Smith e começar a criar uma nova igreja e entender o que é a Bíblia, entender o que é o Evangelho e começar a compreender essas coisas. E John Smith, ele começa
a tentar fazer isso lá na Holanda, porque não tinha como fazer na Inglaterra, porque estava havendo uma perseguição e opressão. Então ele se torna o primeiro pastor anglicano entre 1600 e 1603. Porém, ele é engraçado, porque olha para você ver como ele teve muitas ramificações. John Smith era um teólogo formado, ele sabia ler em latim, grego e hebraico. Ele se torna então um pastor anglicano entre 1600 e 1603. Porém, ele simpatiza com o movimento puritano não separatista, entre 1603 e 1606. Até que chega um ponto que ele vê que a igreja da Inglaterra não tinha jeito, então se tornou um separatista. E acaba criando uma congregação puritana separatista na Inglaterra. Ele vai se auxiliando por um advogado chamado Thomas Helms. Porém, como estava tendo essa repreensão de James I aos puritanos separatistas, James e Helms fogem para a Holanda, como eu falei, e onde havia liberdade para a religião. E eles lá conhecem grandes teólogos, como Menon Simons, que deu a criação aos menonitas, como João Calvino, que deu a criação aos calvinistas, como Jacó Armínio, que deu a criação aos arminianos, entre outros reformadores. Eles conheceram grandes outros homens de Deus, teólogos daquela época, e começou a aprender também um pouco com eles. Então, John Smith, como teólogo, ele era profundo conhecedor das línguas originais da Bíblia. E estudando as Escrituras, ele concluiu que somente, isso é interessante, ele concluiu que somente aqueles que professam a fé em Cristo Jesus deveriam ser batizados. Então eles não eram daquele tipo como as outras igrejas, nasceu, tem que ser batizado. Eles entenderam que aqueles que professariam a fé em Jesus, o autor e consumador da fé, esses sim podiam ser batizados. Não era assim, todo que nasceu tem que ser batizado, mas eles entenderam que aqueles que nasceu e professou a sua fé. Por isso que nós nos batizamos em uma certa idade, onde nós precisamos confessar a Jesus, onde nós precisamos ter aula de batismo, onde nós precisamos entender o que é o batismo, para aí sim nós sermos batizados. Nós precisamos ter o confessamento e o ato em público. Por isso que o batismo é público e todos precisam ver aquele batismo que a pessoa está negando o seu eu, morrendo com Cristo, ressuscitando com Cristo. Então eles começaram a ler na Bíblia entendendo isso. Então, no caso, pessoas com total certeza e conhecimento sobre o real sentido do batismo nas águas, contrariando o batismo da Igreja Católica, Anglicana, entre outras, que fazia o batismo com crianças. As crianças não confessaram a Jesus para poder ser batizadas. Elas precisavam ter um conceito do que é confissão de fé e viver uma nova vida. Então, a primeira Igreja Batista surge em 1609. Smith conclui que ele e a sua congregação receberam um batismo sem valor, e as suas igrejas na Inglaterra, por meio dos seus estudos, tanto ele como toda a sua congregação, que tinham recebido o batismo infantil, receberam um batismo inválido, então precisava se rebatizar. Eles precisavam se batizar novamente, tendo a confissão e entendendo o que eles estavam fazendo. Porque quando eles eram crianças, eles não entendiam e foram batizados sem a vontade própria deles. Só que aqui aconteceu algo que, se você for procurar com pastores tradicionais, eles não vão querer comentar isso, porque Smith ele fez algo errado, ele se auto-batizou, e o erro dele foi esse. Por causa desse auto-batismo, lá na frente depois nós vamos ver que ele foi muito prejudicado por isso, mas ele se auto-batizou, e agora ele sendo batizado com o batismo correto, porque ele se batizou errado, ele tinha que ter alguém que batizasse ele batizou o seu grande amigo e advogado Thomas Helms. Então, Thomas Helms teve um batismo correto por alguém. Ele teve um batismo correto por alguém. Então, John Smith foi o primeiro batista. Tom Helms, o primeiro batista. Os primeiros pastores da igreja batista foram eles lá na Holanda. Eles criaram uma igreja na Inglaterra, foram perseguidos, não deu certo, correram para a Holanda, em Amsterdã. Então, Smith convenceu que os membros começassem tudo de novo. Assim, ele e Helms pediram para a congregação e iniciando uma nova igreja pelo batismo. Eles estão criando uma nova congregação não vinculada aos separatistas. Então eles desvincularam aqueles separatistas que era rígido, que era de uma forma que tinha que ser assim, e eles quebraram esse vínculo com os separatistas.
e eles começaram a ensinar a igreja dele baseado nas histórias da Bíblia e de Jesus. Então a Igreja Batista partiu da Bíblia e de Jesus e não de um grande teólogo, porque senão nós seríamos a igreja Smith-Helmianas, seremos os Helmianos. Não somos Helmianos, somos os batistas, porque eles criaram a igreja como uma igreja que batizava. Por isso que eles se tornaram os primeiros batistas. Então ele convenceu os membros a batizar numa grande confissão de fé. Eles confessaram a Jesus, eles entenderam o que era o batismo a partir das escrituras e foram batizados por imersão e não por aspersão, com água na testa ou na cabeça somente, mas por imersão. Eu já vi batismo até mesmo no Ministério Batista da Fé de ser dessa forma, de molhar sua cabeça. Mas por qual motivo? Eu preciso te explicar. Motivos de saúde. Nosso pastor ele tem muito cuidado nessa situação. Teve um batismo que nós tivemos lá na sede e a pessoa não poderia de forma alguma ser imergida nas águas, mas ela confessou a Jesus e queria ser batizada. Ela estava praticamente no fim da sua vida e ela foi batizada dessa forma. O evangelista Dilvante falou que foi batizada assim. Da mãe dele foi assim. Uma mulher de idade, não poderia, porque imagine só, o pastor Antônio vai e fala, não, esse batismo está errado, não pode ser só na cabeça, tem que imergir. A pessoa não pode ser submergida às águas, e o pastor, não, mas a Bíblia é assim, tem que ser assim, pronto, acabou e vamos fazer assim. Aí ele vai e faz, a pessoa levanta e morre de vez. Sabemos que o batismo era para morte e ressurreição, a pessoa morre e não ressuscita. De quem é a culpa? Do pastor, do grande teólogo, do grande conhecedor das escrituras, que falou, não vai ser assim o batismo. Mas o nosso pastor, ele tem esse consentimento, porque ele tem um consentimento do discipulador dele, do pastor dele, da convenção batista da fé, que é dessa forma. Então, ele já batizou pessoas assim, que nem esse batismo da sede que teve. A pessoa estava nos seus últimos dias de vida, ela foi batizada assim, ela recebeu Jesus. E a família dela, quando ela faleceu, acho que foi um mês depois que ela faleceu, a família ficou tranquila porque ela morreu com Cristo. Ela estava com Cristo, então ela teve um batismo considerável, aceitável, porque ela entendeu e confessou Jesus. Então, nessas aulas que nós vamos falar da história da Igreja Batista, nós vamos ter também uma revisão de tudo e como nós, Batista da Fé, em Piraporinha, trabalhamos. Porque se você for em uma outra igreja batista, eles vão trabalhar de uma forma. Ah, mas é batista, é tudo igual, eles vão trabalhar de outra forma. Então, precisamos saber o regime interno da Batista da Fé, como funciona aqui. Você talvez foi em alguma célula de outra igreja e foi 2 horas de célula. Nossas células é 1 hora. Nós temos a forma de trabalhar, não infringindo os princípios bíblicos, não infringindo o que está aqui, fazendo conforme o que está aqui. Então, não vamos conseguir em nome de Jesus. Aleluia. Eita, até saiu daqui. Todos estão entendendo até aqui de onde começou a história batista? Eu sei que talvez você, quando estudava, não gostava de história, mas me escute bem. Eu fiz a 8ª série 5 vezes. 5 vezes eu fiz a 8ª série. E na aula de inglês eu ouvi por mais 5 vezes o verbo to be. Eu ouvi muitas histórias e eu não gostava de história. Às vezes nós tem aquilo, a história é chata, eu vou dormir, eu vou aproveitar essa hora e dormir. Mas é muito importante que você conheça a história da igreja que você congrega. Da igreja a qual você professa a fé em Jesus. Da igreja a qual você convida alguém. Porque imagine, a pessoa vai, você convida e lá é igreja batista tradicional, todo mundo vai estar lá de terno e gravata, não pode dar um glória a Deus, não pode dar um aleluia, não pode levantar a mão e tal. Não. Você tem que saber a história da igreja batista. Porque se alguém um dia te perguntar, você professa fé em igreja A, mas você nem sabe a história da igreja A. Qual é a história da igreja A? Qual é a história da igreja B? Você precisa saber. Lembre-se, não tendo isso a história da igreja batista, eu preciso saber como absoluto. Eu tenho que entender porque eu congrego lá, eu lidero lá, eu sou um membro, eu sou um oficial, eu preciso saber da história da minha igreja. Nós precisamos saber. Não tem como nós que trabalhar com célula numa visão, numa ferramenta que é o MDA e nós não buscar conhecimento, né, pastor? Não buscar saber o que é o MDA na sua íntegra. O pastor, ele teve em Santarém.
ele teve em Santarém. Aqui ele conseguiu pela rede social, por outros pastores, conseguir conteúdos da Visão MDA. Mas ele precisou com os próprios olhos ver o que é. Quem aqui nunca tem vontade de ir lá em Israel e ver tudo onde Jesus andou, o que Jesus fez, conhecer Rio Jordão? Você quer saber? Eu quero ir lá. Eu quero ir lá para conhecer e ver como que é. Né? Quem aqui quer ir para Israel? Quem aqui quer ir para Israel? Aí, ó. Glória a Deus. Todos têm o desejo de ir para Israel para ver onde Jesus caminhou. Então eu preciso andar um pouco lá na história e conhecer a história de onde eu estou. Porque toda a história, ainda mais hoje, se você olha, nossa igreja é top, a minha igreja é linda, a minha igreja é maravilhosa. Ela teve um tempo que ela sofreu lá atrás. O alicerce, lembra que eu falei no começo? O alicerce é Jesus. O alicerce, muitas pessoas não estão vendo. Está sendo cavado, está sendo ali trabalhado. E pessoas não estão vendo. A Batista da Fé começou lá no Rio de Janeiro. E ela teve o seu alicerce. Ela teve ali as suas dificuldades na época. Ela teve os seus conflitos, talvez, social, político. Mas hoje é o que é. Se hoje você olha e fala, nossa, a igreja batista é top. Se você era de outra denominação e veio para cá. E você tem isso na sua mente, teve algo que precisou percorrer. O pastor Antônio liderou uma igreja lá na Nova Conquista, que era o tamanho desse altar aqui, ó. Hoje estamos aqui, hoje enviamos pastores para a Europa. Olha para você ver o grande crescimento que deu, mas começou com o alicerce, e o alicerce ainda é Jesus, e o alicerce continua sendo Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então os demais membros que foram batizados por Smith e Helms, após se submeterem à pública profissão de fé, para ser batizado, a pessoa que tem consciência, que já chegou à idade da razão, precisa antes prestar essa publicação, essa profissão de fé pública. Antes do batismo das águas, as pessoas então passavam em uma sabatinagem da igreja, onde ela era questionada sobre a fé dela na presença da congregação, onde ali os pastores aprovavam ou não a profissão de fé daquelas pessoas. Eles se reuniam, como está tendo a sabatinagem lá embaixo, está tendo aula de batismo, as pessoas estão sendo sabatinadas, as pessoas estão ouvindo sobre o batismo, tirando dúvidas sobre o batismo, e somente assim quem está dando aula para ela vai falar, pastor, essa pessoa, ela sim pode ser batizada. Antigamente, naquela época, era desse jeito, mas era no meio da congregação inteira, e eles precisavam, falei assim, o porquê você vai ser batizado? Eu vou ser batizado por esse motivo. E aí as pessoas que estavam na tribuna olhavam e, não, essa sua resposta não está tão correta, você não vai ser batizado agora. Antigamente era assim, mas nós vemos na Bíblia, a batista é a partir da Bíblia. Interessante uma história que Felipe estava andando e ele viu um homem ali, eunuco, ele lendo as escrituras, e ele estava lendo porque ele era um grande examinador, mas ele não entendia ainda algumas coisas. E Felipe sentou ali na carruagem e foi conversando e andando com ele, explicando as escrituras, especificamente o livro de Isaías, explicando para ele, e ele tocou no assunto do batismo. Em alguns minutos, ele caminhando assim, ó, em alguns minutos, e ele olhou e falou bem assim, então se o batismo precisa ter água, ali está a água, o que impede eu de ser batizado? Imagine ele olhando agora e falando bem assim, peraí, você vai ter que congregar numa igreja, vai ter que passar por uma sabatinagem, e lá o homem de Deus que estiver lá, ele vai aprovar se você pode ser batizado ou não, dependendo daquilo que você responder. Felipe fez o quê? Vou te batizar. Batizou ele. Então ele foi batizado e não precisou de grandes coisas. Então antigamente era assim, hoje em dia, o pastor que perguntou, quem quer ser batizado? Só descer e ter a aula lá embaixo, você vai ouvir sobre o batismo, para você, muitas das vezes, não fazer como muitas pessoas, que é de uma igreja e vem para outra igreja e fala, eu quero ser batizado, mas você já foi batizado? Fui, mas eu não reconheço o meu batismo. Então nós precisamos entender primeiro para não sermos batizados por emoção, ou por, todo mundo está batizando, eu vou batizar também. Não precisamos conhecer. Então a batista tem fundamentos totalmente bíblicos. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Nesse momento, como eu falei, a história, e história às vezes pode ser cansativo, pode ser não ter aquele mover e tal, mas é interessante nós sabermos a história da igreja. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento.
Aleluia. Espero que você tenha saído daqui edificado, sabe? Conhecendo um pouco da sua raiz, conhecendo um pouco da história do seu ministério. Logo mais nós vamos nas próximas aulas ouvir a história da Igreja Batista aqui no Brasil. Falamos sobre lá na Inglaterra, mas a Igreja Batista veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro e começou o que é Batista da Fé, e você vai entender. Amém? Jesus, eu oro neste momento, Pai, agradecendo por este momento, ó Pai. Jesus, aonde nós aprendemos os fundamentos da igreja e nós entendemos que o fundamento não está calcado em um grande teólogo, senão somente em Jesus, que foi o mestre dos mestres, o líder dos líderes. Nós entendemos, Pai, que os nossos fundamentos estão firmados e calcados na Bíblia e em Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esse ensinamento rico, que nós possamos guardar aos nossos corações, que nós possamos continuar compreendendo a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, continue abrindo a nossa visão, a nossa mente, nos fazendo entender o nosso chamado aqui, Jesus. Continue nos fazendo conhecer a história da igreja, Pai. Igreja primitiva e a igreja a qual estamos aqui alicerçados. Em nome de Jesus, nos dê, Senhor, um domingo debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir a Deus pela vida do pastor Antônio.